agora falar um pouco sobre o turnover, o cerne do modelo de equilíbrio e de algumas derivações deles. Então, como é que é? A combinação da distribuição da abundância de espécies, que é isso aqui e isso aqui, a relação espécie-área em ilhas e a distância da fonte, seja o continente ou uma ilha grande, eles são combinados na teoria de equilíbrio dinâmico através da taxa de turnover de espécies, que é a taxa de ganho e de perda de espécies em relação ao tempo. Então a gente tem aqui umas conclusões. Duas formas que as ilhas têm de ganhar espécies: imigração ou evolução. Então espécies ou vão chegar lá, ou vai rolar uma especiação dentro da ilha. Ganho de espécies vai significar perda local de espécies, porque é um modelo de equilíbrio, é um modelo de soma zero. Então se eu estou ganhando alguma coisa, se eu estou ganhando uma nova espécie lá dentro, essa espécie ela vai estar... O MacArthur e o Wilson eles não falavam em nicho, mas eu vou falar em nicho porque é o que se tem atualmente na, na junção da teoria da geografia de ilhas, teoria neutra e metacomunidades. Então, quando eu falo nicho aqui, não entendo que é o que eles falavam. Eles tinham uma relação muito mais estocástica com o modelo deles. Mas, nesse sentido, é um modelo de equilíbrio porque eu vou ter uma espécie roubando o nicho de uma outra espécie, nesse sentido. Então, por isso que eu não tenho como ganhar uma espécie sem, depois do modelo estar em equilíbrio, perder uma outra espécie. No começo, eu posso ganhar espécies sem que eu perca espécies. A gente vai ver isso um pouco mais pra frente. Mas depois do equilíbrio, se eu ganho uma espécie, eu vou estar perdendo alguma obrigatoriamente. A imigração diminui conforme a distância da área-fonte. Isso aqui é uma conclusão um pouco óbvia, eu diria. Quanto mais longe da área que vai estar fornecendo as espécies, menos eu vou ter o efeito da migração nessa ilha menor. Eu tenho duas formas de perder espécie, que é as espécies elas migram da ilha, ou seja, elas saem da ilha, ou eu tenho uma extinção por morte do último representante dentro da ilha. Ilhas menores, ilhas maiores, elas possuem menores taxas de extinção. Eu acho que eu não comentei sobre isso até agora, mas também é um processo um pouco simples de entender. Pense naqueles eventos do tipo 1, 2, 3, 4 e 5 que eu comentei na aula anterior. Vamos supor que a gente tem uma ilha pequena e passa ali por cima um tornado tipo F5. Eu acho que é essa a classificação. Um tornado F5 que é o mais punk. Eu vou ter uma extinção muito forte de espécies nessa ilha menor. Mas se eu tenho uma ilha muito grande e o mesmo tornado passa em cima delas, eu vou ter locais em que esse tornado não vai ter não vai gerar um dano tão grande nas espécies na ilha. Então, quanto maior for a minha ilha, menos efeitos de deriva, menos efeitos aleatórios, estocásticos, eu vou ter nela. E isso faz com que a taxa de extinção dentro dessa ilha maior seja menor. Assim, o modelo de equilíbrio ele postula que o número de espécies encontradas numa ilha representa um equilíbrio dinâmico entre a imigração, as espécies que estão chegando na ilha, e a extinção, espécies que estão se extinguindo na ilha, com a imigração variando conforme a distância da área-fonte, ou seja, ilhas mais próximas terão maior migração e ilhas mais distantes terão menor imigração, e a extinção conforme o tamanho da ilha, ou seja, ilhas maiores terão menores taxas de deriva, então por isso vão ter menos extinções, ilhas menores vão ter maiores taxas de deriva, ou seja, vão sofrer mais com efeitos aleatórios e por isso vão ter mais extinções. Eu vou bater na tecla disso aqui, que ele é um modelo estocástico. Ele é um modelo que ele não leva nicho em conta. Mais pra frente eu vou retomar a ideia de nicho. Eu não sei se vocês lembram exatamente dela, mas eu vou comentar dela decentemente mais na frente para vocês entenderem a comparação desse modelo com o modelo anterior, que era do Hutchinson, que era do nicho. Esse modelo aqui ele não leva em conta nicho, ele só fala em efeitos estocásticos e efeitos populacionais, migração, nascimento, morte, extinção, efeitos populacionais. E alguns aleatórios, né? Por exemplo, o meu furacão ali passando em cima da ilha. Bom, a gente agora chegou no ponto clímax da aula, que vai ser a expressão gráfica do que foi derivado pelo MacArthur e pelo Wilson através de todas essas conclusões e preceitos que eles aplicaram. O que a gente tem aqui? A gente tem uma área fonte, pode ser um continente ou uma ilha maior, e 4 ilhas
ao redor dessa área fonte. É, a fim de exemplo, vamos considerar aqui que apenas a área fonte ela consegue alimentar espécies para essas outras ilhas. A gente sabe que na realidade não é assim, mas para a realidade eu tenho a ilha azul alimentando espécies na ilha amarela, mas para o fim do exemplo vamos considerar que só a fonte pode alimentar elas. Vamos considerar também que ao mesmo tempo aqui a gente nessas 4 ilhas a gente teve extinção por algum efeito estocástico. Estourou um vulcão no mesmo dia, em todas elas extinguiu tudo. Então, além desses fatores, a distância entre amarelo e o cinza lá em cima é a mesma, e a distância entre o azul e o verde aqui é a mesma. Então, a gente tem aqui 2 ilhas próximas, 2 ilhas distantes. O tamanho aqui em azul e amarelo é o mesmo, e o tamanho em verde e cinza é o mesmo. Então, a gente tem diferenças de tamanho e diferenças de distância. Eu quero, antes de mostrar o modelo, que vocês parem e tentem deduzir vocês mesmos algumas relações que a gente vai ter nessas ilhas. A primeira delas é qual é a ordem das ilhas em número de espécies, ou seja, em qual das ilhas aqui eu vou ter mais espécies. Eu espero que vocês pensem também no porquê, porque eu vou comentar. Então eu quero que vocês me ordenem para mim, eu vou ter mais espécie aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Ou eu vou ter mais espécie aqui, aqui e aqui são iguais, aqui depois, ou é tudo igual, ou vocês que sabem. A segunda coisa que eu quero que vocês pensem é onde eu vou ter mais imigração e, ao mesmo tempo, onde eu vou ter mais extinção e motivo. E eu tenho 2 sobrando aqui, mas a terceira coisa que eu quero que vocês me digam, no caso vocês não vão me dizer, vocês vão pensar só, qual é a ordem das ilhas em relação à taxa de turnover, que seria a taxa entre ganhos e perdas de espécies. A pergunta 1 e a 3, elas parecem próximas, mas elas são totalmente diferentes. Então, levem isso em conta, do cuidado para vocês responderem mentalmente isso aqui. Eu vou dar 5 segundos, só para ficar parado aqui, e eu vou mostrar o modelo. Ok, não deu 5 segundos. Modelo de biogeografia de ilhas, modelo de equilíbrio do Owen e do Wilson. O que a gente tem aqui? A primeira pergunta, qualquer, a ordem das ilhas em número de espécies. A ordem das ilhas seria a ilha azul, essa aqui, depois a ilha verde, depois a ilha amarela e por fim a ilha cinza lá em cima. Motivos, 2 principais motivos, que é a distância, na verdade 3 principais motivos, vamos colocar mais um aqui dentro, a distância, ilhas mais próximas vão ter uma quantidade maior de espécies, porque é mais fácil para sair da área fonte e chegar na área de ilha que eu estou tentando estudar. Então, a proximidade da área fonte é o primeiro fator que faz com que o número de espécies seja maior em azul. E o segundo, consequentemente, é o tamanho da ilha. Novamente, o Owen e o MacArthur não falavam em nicho, mas eu vou falar em nicho aqui porque é o que se tem atualmente. Ilhas maiores têm mais disponibilidades para nicho, eu tenho mais espaços de nichos vagos do que uma ilha menor. Então, consequentemente, eu tenho mais capacidade de ter espécies numa ilha maior. Então, aqui, o que mais influencia na quantidade de espécies, em primeira instância, é a distância da área fonte e só depois o tamanho da ilha. O terceiro processo aqui seria o processo de especiação. Eu até pensei em comentar sobre, mas eu acho melhor desconsiderar eles, porque a gente pode considerar que eles sejam iguais em todas as ilhas, a efeito de exemplo. Qual que era a outra pergunta? Onde a gente vai ter mais imigração e onde vai ter mais extinção? Essa aqui é a curva, espero que vocês estejam vendo o meu mouse, a curva de imigração, e essa aqui é uma das curvas de extinção. Então, o que está querendo me dizer aqui? Que minha taxa de migração ela é maior em ilhas próximas, como eu comentei, acho que na resposta anterior, e minha extinção ela é maior em ilhas pequenas, justamente pelos efeitos estocásticos Bom, agora sobre a terceira resposta, quer dizer, a terceira pergunta, qual é a ordem das ilhas em taxa de turnover? Eu comentei que essa primeira é bem diferente da primeira, embora pareça ser a mesma coisa, mas é isso aqui que a gente tem. A minha ilha verde próxima, ela tem a maior taxa de turnover, depois a minha ilha distante cinza, a minha
taxa de turnover, que é igual à minha da área grande próxima, que é maior que a da amarela, que é a minha grande distante. Por que isso? Turnover ele tem uma relação muito forte com a taxa de. Ela tem uma relação mais forte com as espécies que estão sendo extinguidas do que as espécies que estão chegando, embora seja um ganho e perda na forma como eu falo na equação, né? Turnover é a minha diferença entre ganho e perda de espécies. Mas a minha perda ela pesa muito mais nesse caso de ilhas. Então, como eu tenho uma ilha, como eu tenho uma ilha pequena que está próxima de uma área fonte, eu vou ter um contínuo muito grande de espécies chegando nessa ilha pequena, correto? Esse contínuo de espécies chegando na ilha pequena, eu vou ter aqui uma saturação muito rápida dessa ilha e eu com certeza eu tenho mais espécies na minha área fonte. Se eu continuar colocando cada vez mais espécies dentro da minha ilha, eu vou começar a extinguir muitas espécies aqui. E é por isso que minha taxa de turnover é maior em ilhas pequenas. É por isso que depois, seguindo de forma ordenada, eu tenho uma taxa de turnover igual à minha ilha distante, mas ela acaba sendo próxima à minha ilha grande próxima. E por fim, a minha ilha amarela. Então, a ideia aqui do turnover é que eu tenho um peso maior em extinções em relação a ganhos, e por estar próxima ao continente e ter menos espécies, consequentemente, que o continente continuamente soterrando essa ilha de espécies, eu vou ter muitas extinções aqui. E é por isso que o meu número de turnover aqui é muito alto. Então, aqui está desordenado, né? Mas enfim, a minha equação do equilíbrio, afinal, não é igual a que eu comentei lá no começo. Ela é a quantidade de espécies no tempo t mais 1, porque eu sempre vou estar prevendo no futuro, né, o número de espécies, a partir de espécies que eu já tenho, que seria o ST, mais a quantidade, as adições por imigração, mais as adições por evolução, que seria o V, menos as minhas extinções. Então, para prever no ponto 2, eu vou estar usando os meus dados do ponto 1 e adicionando a eles o que eu tenho de imigração e evolução e removendo o que eu tive de extinções. Essa aqui é a equação básica do equilíbrio. Com essa equação eu consigo calcular qualquer um desses pontos. Uma coisa que eu não comentei antes, mas eu imagino que vocês já tenham talvez imaginado, é por que é uma equação por que é um modelo de equilíbrio? Modelo de equilíbrio justamente por causa, eu vou desenhar aqui fora para ficar menos rabiscado, mas basicamente porque aqui eu tenho a minha imigração, a minha taxa de turnover que vai ser imigração, vai ser uma relação entre imigração e extinção, né? E aqui é a minha quantidade de espécies. Existe um ponto é esse ponto aqui, ó, que é o ponto que as ilhas, a maioria das ilhas ela está nesse ponto atualmente. Elas não tendem a estar em nenhum ponto daqui para frente, porque a gente está pensando em termos de desequilíbrio, certo? Esses aqui seriam fatores de espécies novas chegando, mas acabava tendo extinções e voltando ao ponto de equilíbrio. Essa primeira parte da curva de imigração aqui seria como eu tivesse uma ilha nova recém-formada, teve um vulcão lá e matou tudo. Isso aqui ocorre porque vai ter muitas espécies novas chegando, mas a parte além do ponto de equilíbrio ela não existe muito bem de forma prática, existe mais em termos teóricos. Então, é um modelo de equilíbrio porque nesse ponto aqui eu vou ter um número determinado de espécies que já passaram por determinados processos de migração e contínuos processos de extinção. Então aqui eu vou ter que a minha taxa de turnover ela é igual à minha taxa de migração, que é igual à minha taxa de extinção. Então, nesse ponto aqui em específico, eu tenho o equilíbrio da ilha. Eu vou estar tendo a mesma quantidade de extinções, mesma quantidade de imigrações, ao passo que eu vou ter a mesma quantidade de extinções nessa ilha. E por consequência disso, minha taxa de turnover, que seria a perda e ganho, acaba sendo constante. Ok.
Aqui esse aqui é o motivo, aqui o gráfico da direita, de que eu posso desconsiderar tudo a partir do ponto de equilíbrio. Aqui no gráfico da esquerda, de taxa pelo tempo, esse ponto aqui final seria o meu ponto de equilíbrio. Geralmente a gente desconsidera tudo que vem depois, porque depois de um determinado tempo da minha ilha nova ela sendo colonizada e de forma contínua e extinções e colonizadas e extinções, eu vou atingir uma constância de espécies dentro dessa ilha e que não vai se alterar muito ao longo do tempo. Geralmente o que acontece para alterar muito ao longo do tempo, você acaba tendo inserções dentro dessa ilha acaba inserindo dentro dessas ilhas espécies invasoras. Essas espécies invasoras vão quebrar o equilíbrio. Vai geralmente tender a ter mais extinções dentro dessas ilhas, porque as espécies invasoras vão acabar tomando os nichos das espécies que seriam endêmicas ou nativas daquela ilha. O que é isso aqui? Essa aqui é a curva de colonização na direita. Então é o número de espécies na ilha ao longo do tempo. Essa curva ela tende a uma assíntota, né? Então ela tende a ter um número constante de espécies num evento mais para frente. E ela é calculada quando eu faço a integração da minha curva de imigração com a minha curva de extinção ao longo do tempo. Vocês não precisam saber o que é integração para entender isso aqui. Basicamente, a minha diferença entre imigração e extinção ao longo do tempo, ao longo de cada ponto desse no tempo, ela vai me dizer quantas espécies estão entrando dentro dessa ilha ao longo do tempo e quantas espécies estão se extinguindo nessa ilha ao longo do tempo. Então é por isso que calculando essa área que eu tenho aqui, entre a minha taxa de imigração e extinção, eu acabo tendo a minha curva de colonização, que seriam as espécies que estão chegando na ilha, as espécies novas que estão chegando na ilha ao longo do tempo, e ao mesmo passo que elas estão sendo extinguidas. Isso aqui tende a um equilíbrio, assim como o meu modelo de equilíbrio tende a um equilíbrio. Então aqui seria meu ponto de equilíbrio, onde eu tenho a imigração e a minha extinção e a minha taxa de turnover todas iguais. E aqui, atingindo a assíntota, eu vou ter o meu número de espécies constantes, que também vai estar em equilíbrio. A grande maravilha do modelo do MacArthur e do Wilson é que ele fornece um modelo estocástico de macroecologia, onde minhas propriedades individuais das espécies elas não são tão importantes. Isso acaba contrapondo a teoria do nicho, que eles passam para a posterior teoria neutra, que eu vou comentar agora nos próximos slides. Tem três grandes virtudes a teoria dos dois. É um modelo dinâmico capaz de invocar processos ecológicos e populacionais universais. Aqui a gente pensa na minha curva de distribuição de espécies. O modelo consegue dizer o que ocorre, por que a curva é do jeito que ela é. É um modelo que é possível testar. Entre aspas, é fácil de testar, porque eu tenho ilhas por aí, eu consigo entender o que está acontecendo. Um dos laboratórios de testes do MacArthur e Wilson foi Krakatau, que é a ilha que nasceu a partir da explosão do Krakatoa. Então lá eles conseguiram testar adequadamente o modelo deles. E eu tenho uma capacidade de predição no modelo. Eu consigo prever quantas espécies eu vou ter mais para frente, levando em conta a minha curva de colonização, minha taxa de migração, taxa de turnover. Aqui na curva de colonização, eu não preciso necessariamente ter a minha imigração e a minha extinção. Eu posso ter a minha curva de colonização por outros motivos e a partir dela eu posso deduzir a minha taxa de turnover, a minha taxa de migração e a minha taxa de extinção no passado. Então é um modelo que ele tem todas essas, é um modelo bem formado, ele tem todas essas relações entre si que permite que ele consiga predizer tanto na frente quanto no passado, que seria então não predizer, né, mas esqueci a palavra, o que pode acontecer dentro dessa ilha. Bom, agora então eu comentei sobre a teoria do nicho bastante e eu comentei brevemente sobre a teoria neutra. As duas teorias elas tentam explicar diferenças na biodiversidade das espécies, assim como todas essas teorias que têm uma tendência unificadora. A gente tem mais umas outras aqui, a gente tem o nicho, a neutra, a teoria metabólica, a teoria de escalas biológicas, teoria de máxima entropia também. Então, todas essas teorias elas tentam explicar aqueles padrões de curva de espécie e abundância. Elas acertam em uns pontos, elas erram em outros, isso é comum. Então, eu vou comentar só dessas duas, porque a biogeografia de ilhas ela tem uma forte associação com a teoria neutra.
E a teoria neutra eu tenho quase certeza que vocês não viram na graduação, mas é uma puta de uma teoria. É, ela tem uns parâmetros muito simples, ela é uma teoria muito simples e ela explica muita coisa sendo muito simples, sabe? Então eu diria que assim, a forma como ela é posta, ela não parece nem um pouco intuitiva, ela parece uma teoria muito anti-intuitiva, mas mesmo assim, dessa forma anti-intuitiva, ela consegue explicar muita coisa. Retomando, o que é a teoria do nicho, né? O que é um nicho? Isso aqui é o conceito clássico do Hutchinson, que é utilizado até hoje. Nicho é um hipervolume n-dimensional, onde as dimensões são condições ambientais ou recursos que definem os requisitos para uma espécie praticar seu estilo de vida. Estilo de vida aqui entre aspas, porque eu não lembro agora qual foi o autor, acho que foi o Gleason. Ele falava disso, o nicho é o estilo de vida da espécie, mas é uma forma muito escrota e tosca de colocar o que é a ideia de nicho. Parece uma coisa muito abstrata isso aqui, mas vocês vão entender quando eu colocar o GIF. É, na minha teoria do nicho, cada espécie ela possui um nicho específico, e ela é uma teoria diferente da teoria neutra, determinística, ou seja, eu tenho variáveis aqui dentro, e eu consigo prever apenas com essas variáveis o que vai acontecer de forma a, tipo, aumento A, eu vou aumentar B. Se eu diminuo A, eu vou diminuir B. Essa ideia de ter uma teoria determinística, ela tem respostas claras às minhas alterações no processo. Diferente de uma teoria estocástica, que eu não tenho como prever direito o que vai acontecer. Uma alteração leve aqui, ela pode ter uma alteração numa escala diferente, então ela perde um pouco desse degradê determinístico dela. Bom, colocando agora o GIF, talvez fique um pouco mais simples de entender o que é um espaço n-dimensional, que diabos é isso, que é um hipervolume. Aqui, em pontos azuis aqui dentro, eu tenho regiões temperadas, em vermelho eu tenho regiões tropicais, em amarelo eu tenho uma intersecção entre tropical e temperado. Esses pontos aqui são as espécies, propriamente ditas. As espécies que conseguem existir em locais temperados, em locais tropicais e tanto em locais temperados quanto tropicais. Para cada ponto desses aqui, eu vou ter um valor único de peso de massa, um valor único de altura e um valor único de área foliar. E cada ponto desse aqui, então, vai determinar o meu nicho da espécie dentro de cada uma dessas áreas aqui, temperado, tropical ou a intersecção das duas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, uma área tropical, eu só vou ter, eu só vou conseguir ter nesse ponto do espaço físico do nicho as espécies, por exemplo, que tenham, vamos supor aqui, uma altura muito grande, uma área foliar muito grande e um peso de massa muito grande. Mas elas nunca vão conseguir, essas espécies, ocupar o nicho que uma outra espécie próxima ocupe. Existem alguns motivos que elas conseguem ter, isso tem um pouco a ver com competição e uns outros preceitos de ecologia que eu não pretendo entrar aqui, mas o que o Hutchinson diz é que elas não podem. Então, tenho em mente aqui o conceito do Hutchinson para poder discutir um pouco do Hubble, que é a ideia mais diferentona aqui. Então, o meu nicho vai ser um espaço físico, representado por um local físico, em que eu vou só conseguir, dentro desse espaço, algumas espécies, no caso, uma única espécie para cada nicho, e essa única espécie para cada nicho tem uma combinação única de variáveis que ela possui e variáveis de fatores que o ambiente fornece a ela para que ela possa existir. Então, o meu n-dimensional aqui são características que ela tem que permitem que ela exista naquele nicho, assim como recursos que ela vai conseguir obter daquele nicho, assim como fatores que vão estar jogados para ela naquele nicho. Fatores aqui por exemplo, luminosidade solar. Recurso é uma coisa que pode ser consumida, fator é algo que não é consumido. Talvez tenha ficado um pouco mais claro o que é aquele espaço n-dimensional com esse GIF. Eu acho esse GIF aqui muito interessante. Então, assim, Hutchinson falava em nicho, falava num espaço físico que as minhas espécies elas conseguiam, que elas conseguem persistir, dado características que ela possui, características que o ambiente possui, que permite que elas existam lá.
O Hubble ele faz uma coisa um pouco interessante, levando em conta a estocasticidade do modelo da biogeografia de ilhas. Ele simplesmente chega e diz que nicho não existe. Que você pode considerar que todas as espécies que eu tenho em determinado ambiente elas são iguais. Isso está explícito dentro do trabalho dele. Foi um livro e foram milhares de publicações ao longo o livro dele é de 2001, mas assim, já tem muita publicação sobre, já teve muita atualização da teoria. Mas basicamente, nicho para ele não é relevante para explicar a biodiversidade das espécies. Não é porque eu vou ter uma espécie específica de uma região, uma espécie super pontual, que tem uma relação muito clara com outra espécie. Pensa naqueles beija-flores com, vou falar bico, mas porque eu não manjo de pássaro, com bico muito grande que só consegue se alimentar de certas plantas específicas. O Hubble diz, não, velho, isso aí não importa, é tudo igual. E para ele, nicho não existe. E as únicas coisas que explicam a biodiversidade das espécies são relações estocásticas e que são dadas por processos populacionais. Ah, como assim processos populacionais e processos estocásticos? O Hubble ele chega e diz que a minha biodiversidade ela só vai ser justificada por taxas de nascimento, taxas de morte, taxas de migração, alguns fatores evolutivos locais e só, mais nada. Ele remove nicho, ele simplesmente finge que não existe, ele chama todas as espécies de iguais. E a parte mais incrível é que o modelo dele é absolutamente simples e ele explica assim, muita coisa. Você consegue aplicar o modelo dele o modelo dele se explica muito bem em comunidades vegetais. Você consegue obter aquelas curvas de log série, log normal, utilizando um modelo neutro. Então, eu posso simplesmente equivaler tudo em termos de espécies, eu posso chamar as espécies todas iguais, que eu vou ter a mesma justificativa para minhas curvas que eu estava fazendo até hoje, nos dias de hoje, com o nicho. É, eu não vou entrar muito mais a fundo aqui na parte do Hubble de teoria neutra, mas o que ele fez foi. Eu estava tendo aula de comunidades agora com o professor Uma, eu não sei se vocês conhecem, ele era o professor da FURB, ele atualmente ele é pesquisador da Embrapa. Ele comenta que Hubble, o que ele faz é basicamente tipo dizer que Darwin está errado, assim, sabe? Porque você não tem espécies, como eu posso dizer, você não tem nenhum fator que para ele você não precisa que as espécies sejam diferentes entre si, você não precisa que o beija-flor ali ele tenha relação específica com a espécie de vegetal para que elas coevoluam. Tipo, para ele, isso ali não é uma justificativa para biodiversidade. Isso ali é apenas um fator aleatório, assim, sabe? E mesmo assim, é uma teoria que explica muita coisa. Então, novamente, porque eu dei uma devagada aqui, eu só vou ter processos populacionais explicando minha biodiversidade. Todas as minhas espécies são iguais para o Hubble e apenas fatores aleatórios também. É um modelo estocástico, no caso, não é um modelo determinístico. Eu tenho aleatoriedade ali, eu trabalho com possibilidade de algo acontecer. Não, eu não tenho um modelo que diz, se eu tiver tal tamanho de semente, tal altura e tal área foliar, eu com certeza posso estar nesse nicho. Não. O Hubble diz que as coisas aqui são muito mais aleatórias do que isso. Então, novamente, processos de morte, processos de nascimento, processo de migração, até que a comunidade atinja um equilíbrio. Aqui o equilíbrio no termo do Wilson MacArthur. Então, são esses fatores apenas que fazem com que aquelas curvas de biodiversidade existam para o Hubble. O que a gente tem atualmente, pós-Hubble, eu diria que esses dois trabalhos, que eles basicamente eles unem as duas teorias, porque assim, o Hubble estava errado em dizer que nicho não existe. Mas ele é meio mal interpretado, eu diria. Ele foi muito mal interpretado por muito tempo. Ele não queria dizer que nicho não existia, ele queria dizer que eu não precisava de nicho para justificar aqueles padrões que eu estava vendo. Então o nicho tinha que ter um outro tipo de importância nos meus modelos matemáticos.
Então, o que esses dois artigos eles conseguiram demonstrar? Em determinados momentos eu tenho a teoria neutra agindo, eu tenho estocasticidade, e em que momentos posteriores a isso eu acabo tendo o nicho. Então, aqui no primeiro artigo aqui, vai ficar um pouco mais claro, o de 2014, do Fischer e do Mata, o modelo deles é um modelo simples. Eu tenho no meu eixo X o inverso da estocasticidade e no meu eixo Y a distância da neutralidade. Então, no início do meu modelo, eu tenho apenas a teoria neutra agindo e conforme eu vou me distanciando da neutralidade, ou seja, digo, conforme eu vou aumentando conforme eu vou diminuindo a minha estocasticidade, conforme eu diminuir os efeitos aleatórios na minha comunidade, eu começo a me distanciar do modelo neutro e me aproximar do modelo de nicho. Existe uma threshold aqui que eles calcularam, não vem ao caso, mas então eu teria inicialmente uma teoria neutra, no início da minha comunidade a neutralidade é a mais importante, e a partir do momento que as espécies se estabelecem, eu tenho um efeito do nicho muito maior. Isso é um pouco claro, mas fica mais claro ainda aqui quando esse trabalho aqui não é do Chase, o Chase fez uma revisão, mas esses autores, são os autores espanhóis, se não me engano, eles testaram a importância do modelo em diferentes escalas de coleta. Nas escalas menores, eu tenho uma importância muito grande do nicho, da teoria neutra, e nas escalas maiores, comunidades muito grandes já, eu posso olhar aqui, por exemplo, não exatamente, não preciso nem olhar uma comunidade, eu posso olhar um bioma, eu posso olhar o cerrado, nessa escala maior, o nicho acaba sendo mais relevante. A ideia que eu espero que fique clara para vocês é que quanto menor a minha população, no meu início da minha população, é claro que eu vou ter o maior efeito de coisas aleatórias ali dentro, confeccionando minha população em si. Se eu tenho 10 indivíduos e pega fogo ali, morre tudo, sabe? Agora, se eu tenho mais lá para frente, num cerrado da vida, eu tenho milhões de árvores e em alguma região pega fogo, eu não tenho uma destruição do meu bioma inteiro, eu não tenho um efeito tão grande da estocasticidade. Então é por isso que nas escalas menores eu tenho uma teoria neutra funcionando, efeitos populacionais rápidos de curto prazo e coisas aleatórias têm mais efeito por causa do tamanho da escala, mas conforme eu aumento essa escala, efeitos aleatórios acabam sendo menos importantes, menos relevantes. Dá para pensar aqui em termos de extinções em ilhas. É exatamente isso aqui. Uma ilha muito pequena, a estocasticidade dentro dela vai afetar muito ela. Por isso que a teoria neutra é certa em locais pequenos. Diferente de ilhas grandes, por exemplo, que um efeito estocástico ali não vai destruir toda a ilha, por exemplo. Então, o que se tem atualmente é que neutralidade funciona inicialmente, mas depois de certo momento a teoria do nicho Hodgsoniano, ela toma conta e justifica, por final, as grandes comunidades. É isso. Eu talvez tenha me expandido um pouco mais nesse final de nicho e neutro e modelos, mas é porque eu tenho certeza que vocês não viram neutralidade, teoria neutra. Eu não tive, eu pelo menos não lembro. Eu lembraria, acho. Uma coisa que eu não falei é a teoria neutra, porque o nome dela é derivado da teoria neutra molecular. Eu imagino que vocês já tenham visto isso com a professora Paula, que é do. Como é que é o nome do autor? Ah, não, não lembro agora o autor. Enfim, que ele fala que os processos mais importantes evolutivos são mutações que ocorrem de forma aleatória nas células e não tem nada muito grandioso. Essa é a teoria neutra da molecular. A ideia do Hubble é a mesma, que efeitos aleatórios que não são controláveis que afetam mais as comunidades, no caso do Hubble, né, e não genes e afins no caso do... Como é que é o nome dele? Kotumura, Motura... não sei. Enfim, era essa aula. Qualquer coisa vocês podem comentar lá no AVA, deixar dúvidas, sugestões, embora eu acho que... eu tenho que dar mais uma aula para vocês. Uma aula de conservação, a aplicação da biogeografia de dias na conservação. E vai ser isso aí. Valeu.